Olá, meu nome é Patrícia de Araújo Bruno. Participei do projeto PIBIC-CNPq da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O meu trabalho é digestibilidade aparente dos aminoácidos lisina e metionina contidos no farelo de arroz e na querera de arroz, em diferentes níveis de inclusão pela tilápia do Nilo. Os autores foram Patrícia de Araújo Bruno e Jean Carlos Pianta Brisque-Leal, com o orientador Fábio Bittencourt. Introdução. O sistema de cultivo de animais aquáticos apresenta um crescimento significativo, tomando a aquicultura uma atividade agropecuária em destaque dentro da produção de alimentos, representando o setor que mais cresce dentro desse gênero. O Brasil possui um grande potencial no mercado devido a fatores como clima, disponibilidade de água e recursos hídricos e grandes safras de grãos. Sendo assim, o país apresenta condições fundamentais para a prática da piscicultura. Dentre as espécies de peixes de maior importância no Brasil está a tilápia do Nilo, sendo considerada com maior potencial na piscicultura. De acordo com Silva, os peixes, quando mantidos em ambientes fechados para que suas exigências nutricionais sejam supridas, tornam-se necessário o fornecimento de rações que supram as necessidades de energia e nutrientes com diferentes fontes proteicas. O conhecimento dos valores digestivos da energia, nutrientes e aminoácidos dos alimentos convencionalmente utilizados em rações para peixes é importante para o balanceamento correto de nutrientes que venham a compor a dieta. De acordo com Shaw, a determinação da digestibilidade dos nutrientes de uma matéria-prima é o primeiro cuidado quando se pretende avaliar seu potencial de inclusão numa ração para peixes. O objetivo desse trabalho, devido a poucos trabalhos avaliados, o efeito de diferentes níveis de inclusão de farelo de arroz e querera de arroz sobre o coeficiente da digestibilidade aparente da tilápia do Nilo, objetivou-se analisar com o intuito de estudar essas duas fontes em termos de seus perfis e aminoácidos, materiais e métodos. O experimento foi realizado no laboratório do GEMAC, no grupo dos estudos de manejo na agricultura GEMAC, durante os meses de outubro a novembro de 2021. Foram utilizadas 600 tilápias com peso médio de 80 gramas, alocadas em 24 tanques de 500 litros, com formato cônico, cilíndrico e adaptado para a coleta de fezes, com a recirculação de água e aeração constante. Os peixes foram distribuídos de forma aleatória em um delineamento inteiramente casualizado, composto por 6 tratamentos, 5 níveis de inclusão e uma referência, tendo cada tratamento 4 repetições. Os parâmetros de qualidade de água foram mensurados semanalmente em unidades experimental e a mensuração da amônia tóxica foi realizada através do uso do kit comercial. Durante o período experimental, foram testados 2 ingredientes vegetais, classificados como alimento energético, sendo o farelo de arroz e a querera de arroz. A ração referência foi realizada a inclusão de diferentes níveis de alimentos teste. As rações fornecidas aos peixes durante o experimento foram preparadas na fábrica de ração do GEMAC. Os macros e micronutrientes foram pesados separadamente e, em seguida, os macroingredientes passaram pelo processo de moagem e homogeneização. Posteriormente, apresentou-se os micronutrientes a 0,1% do marcador inerte óxido de crômio, sendo realizada a homogeneização, a extrusão, Seguido, foi realizada a secagem em estufa de ventilação forçada durante 72 horas a 55 graus. A adaptação dos peixes à ração a ração teste ocorreu durante 7 dias, sendo fornecida alimentação 5 vezes ao dia. Após o período de adaptação, iniciou-se a coleta das fezes. As fezes foram coletadas pelo método indireto, NRC 2011, sendo realizada a coleta diariamente no período da manhã, antes da primeira alimentação. A cada dia, as amostras coletadas foram congeladas e após
a coleta do volume necessário se as foram secas em estufa a temperatura de 55 graus durante 72 horas. Diariamente realizavam-se a limpeza dos tanques, sendo renovado por dia 1/3 do volume de água total de cada tanque. O filtro e o decantador foram limpos nos mesmos horários da limpeza dos tanques. Para a determinação da matéria seca, amostras de fezes de derração foram submetidas à estufa por 8 horas a temperatura de 105 graus. Os cálculos de proteína, extrato étereo, cinzas e energia das amostras foram realizados de acordo com a AOAC. A análise de quantificação do óxido de crômio das amostras ocorreu de acordo com a metodologia descrita por Bremer Neto. A análise para a determinação do coeficiente de digestibilidade das ações foi realizada de acordo com a NRC 2011. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância nova. Em caso de diferenças significativas, foi aplicado o teste de Tukey, com o auxílio do software e estatística. Resultados das discussões. O coeficiente de digestibilidade aparente da lisina para o farelo de arroz apresentou os melhores resultados para o nível de 6% de inclusão, visto na tabela. Por outro lado, a digestibilidade aparente da metionina apresentou o melhor coeficiente para a inclusão de 24%. Mas em relação aos níveis de 6, 12 e 18%, não apresentou diferenças significativas, apenas ao se comparar a inclusão 30%. Os menores valores de coeficiente de digestibilidade observou para o farelo de arroz podem ser ocasionados pelo efeito dos polissacarídeos não amiláceos, que tende a aumentar a viscosidade do bolo alimentar e assim interfere negativamente na velocidade de trânsito alimentar, diminuindo a digestibilidade dos alimentos. Também pelo fato de existir uma ausência de padronização nos processamentos das rações, a composição química do farelo de arroz pode apresentar grandes variações nos resultados. Em relação à quireira de arroz, os níveis de inclusão 6, 24 e 30% apresentaram o melhor coeficiente de digestibilidade da lisina, apresentando entre si diferenças insignificativas. Ao comparar-se com os níveis de inclusão 12 e 18%, em relação ao coeficiente de digestibilidade da metionina, o nível de 12% apresentou o menor coeficiente ao se comparar com os níveis de 6 e 24%. Porém, ao comparar-se com os níveis de 18 e 30%, não se apresentou diferenças significativas. Os resultados do coeficiente de digestibilidade aparente da lisina e metionina do farelo de arroz no trabalho de Guimarães apresentou o menor conteúdo de metionina digestível quando comparado à quireira de arroz e outros alimentos testados. Por outro lado, no estudo do farelo de arroz apresentou um maior valor de lisina digestível entre alimentos testados, sendo observado nesse estudo resultado semelhante do coeficiente da lisina para o farelo de arroz em relação à quireira de arroz, porém apresentando resultados opostos para a metionina. Conclusões. O coeficiente de digestibilidade da lisina apresentaram os melhores resultados com níveis de 6% para o farelo de arroz e de 6, 24 e 30% para a quireira de arroz. Os coeficientes de digestibilidade da metionina apresentaram os melhores resultados para o farelo de arroz com os níveis de 6, 12, 18 e 30%. E inclusão para a quireira de arroz com os níveis de inclusão de 6 a 24%. Agradecemos ao GEMAC pela estrutura, à UniOeste pelo apoio e à CNPq pelo fornecimento da bolsa.